E está começando mais um episódio do podcast FunoCast. E no episódio de hoje, se você sente medo em falar em público, se a timidez tem impedido seu progresso, hoje vamos desvendar como superar esses bloqueios e transformar sua comunicação pessoal e profissional. Hoje vamos compartilhar essa jornada de aprendizado e transformação com você. Fique até o final para descobrir as ferramentas e os aprendizados que tivemos, práticos, que vão ajudar você a superar seus medos e falar com confiança em qualquer situação. E estamos aqui com a Aline Funo, minha esposa. Oi, pessoal! E hoje temos o prazer de receber Samara Monteiro, formada em letras, especialização em inglês, formada como ledora e transcritora, com uma vasta experiência em ajudar pessoas e enfrentar seus medos e construir confiança. Samara vai compartilhar suas valiosas perspectivas e dicas práticas de como lidar com tudo isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, desde já agradeço a eles pelo convite e peço para vocês, fiquem até o final, porque nós iremos citar dicas preciosíssimas para hoje você desbloquear essa timidez que te impede de vencer. Sim. Já para iniciar, como que podemos pensar sobre a timidez, ou como que foi a tua jornada em relação a isso, para você tanto descobrindo isso, tanto aprendendo a lidar com essa timidez, ou com essa insegurança, com esse medo de falar em público? Pode falar um pouquinho para nós? Com certeza. Bom, cientificamente, a timidez ela vem de uma predisposição genética e ela é acompanhada pelas experiências de vida que nós temos. E no meu caso, eu tive não tão boas experiências assim, porque eu tentava fazer parte de grupos sociais que eu não me sentia assim aceita. E por eu não me sentir aceita, eu não tinha conforto para falar. E nisso, eu lembro que eu ficava em intervalo, mesmo rodeada assim, de pessoas, eu me sentia sozinha, porque eu não tinha confiança para falar, eu não tinha uma autoestima e eu não tinha assim aquele encontro com Deus, né? A minha identidade formada ainda. Então, o que me ajudou foi essa questão da identidade. Então, me travava muito, desde falar em público e desde conversar com as pessoas, porque eu não sabia nem o que eu ia falar. E quando a gente está falando de timidez, é interessante a gente pensar que é exatamente o que ela falou. É essa autoconsciência exagerada do medo do julgamento, né? Do medo das pessoas. E isso acaba trazendo na gente uma insegurança. O medo do que os outros vão pensar, o medo de não ser aceito em algum grupo, né? E quando a gente não tem essa identidade formada, isso interfere diretamente na forma como nos vemos, até na questão da confiança. Né? Então, você gerar essa comunicação que faz com que você fale com clareza também te gera confiança, te gera autoconfiança. Exatamente, porque a autoconfiança ela vem a partir do momento que eu sei meu valor, eu sei minha identidade em Deus e eu sei onde eu quero chegar. Se eu sei o meu destino, é só você ir seguindo, sabe? Mas quando eu não sei para onde ir, é aquela frase, né? Qualquer caminho serve. Então, quando eu tenho essa confiança, eu sei a minha identidade, né? Tenho firmada ela. Então, assim, fica muito mais fácil a gente desvendar isso, porque que a gente tem essa timidez e nos conhecer. Porque autoconhecimento, ele liberta, né? A palavra de Deus já fala, né? Que o povo perece por causa, né, que tem a falta de conhecimento. Como que a pessoa, por exemplo, ela pode tanto identificar isso nela, mas também começar a treinar em relação a perder essa timidez e perder esse desconforto em falar com as pessoas ou falar em público, porque até tem graus, né? Tem primeiro você conseguir conversar com as pessoas em particular e a outra depois a falar em público para várias pessoas, né? Então, como que seria o melhor a fazer com isso? Primeira coisa, a gente tem que saber a nossa personalidade. Se às vezes você é uma pessoa extrovertida, mas por dentro, às vezes você é reprimido na infância, então querendo ou não, vai causar até um travar de falar em público. Então muitas vezes não é que você é tímido, às vezes você está se reprimindo por experiências traumáticas, né? Freud fala que muitas vezes a timidez vem de experiências na infância. Então, a gente tem que ver se algo nosso foi de experiências ruins que a gente tem que falar em público, muitas vezes. Né? Já aconteceu de eu falar e as pessoas começarem a rir. Então, isso me traumatizou muito. Então, como que eu sei se eu sou tímido? Você tem medo de falar em público? Só de pensar já dá uma tremedeira, já dá aquela palpitação no coração, soa a mão. Eu soava muito minha mão daquele negócio. Então, você tem que analisar isso. E para vencer, a primeira coisa é você se conhecer.
né? Saber sua personalidade, entender o momento que você está passando e o que levou a gerar essa timidez e como ela pode ser combatida. Alguma vez você foi falar e alguém riu de você? Ou alguém te cortou? Ou alguém te humilhou? Então, como fizeram isso com você e foi algo injusto, você, da mesma forma, no seu subconsciente, você reprime isso e transfere uma emoção injusta pro mundo também. Por que seria injusto? Porque a timidez também pode ser visto como uma arrogância. Porque a timidez, ela é uma arma também. Pode ser visto como uma arrogância, porque a arrogância está aqui, você pensa que ninguém merece o que você tem. Então você tem tanta coisa para entregar, para ensinar, para direcionar, só que por conta de algumas coisas que te aconteceram no passado, o teu cérebro criou um bloqueio, e daí seria um bloqueio de necessidade de aprovação, e nisso você tem essa arrogância no subconsciente. Não é necessariamente que você se vê como arrogante, mas se você não passa aquilo que você tem para o outro, se você não transborda, você é uma pessoa arrogante. Porque a partir de você, muitas pessoas poderiam estar sendo mudadas, estar sendo transformadas a partir de você, como se você fosse um canal de águas que passam por você e você continua transbordando. Então, a timidez também, no subconsciente, pode ser vista como uma arrogância. Exatamente, porque às vezes a gente atribui uma experiência que a gente teve com 2 ou 3 pessoas, como por exemplo, todo mundo é assim. Né? Todo mundo vai me ver com esses olhos, né? E partindo do pressuposto de que a comunicação, ela é a base de tudo, a timidez, ela faz parte de um processo que te impede, muitas vezes, de você se desprender de coisas. Então, às vezes, o fato de sermos tímidos e termos tido experiências, né, que resultou na timidez, faz com que isso impede a gente de viver coisas novas, viver oportunidades, né? Nos relacionarmos com as outras pessoas, justamente por causa dessa baixa autoestima, dessa falta, né, que a gente tem de muitas vezes achar que o outro está julgando a gente, quando às vezes, na verdade, tudo isso está aqui dentro, por causa daquela experiência que a gente teve. Então, é muito importante que a gente entenda de onde isso vem para a gente poder curar isso, né? Porque existem formas para você, sim, conseguir curar, passar por esse processo. Exatamente. E também eu vejo a questão de você começar a entender isso dentro de você, que você não é o que os outros te feriram, você não é as palavras de maledicência que lançaram sobre você, você é o que a Bíblia diz sobre você. O que teu Criador fala de você? Né? A palavra do Senhor vai falar que o plano que Ele tem para nós é de paz e não de causar dano, né? De nos fazer prosperar. Então, se o Criador tem plano de nos fazer prosperar, por que a gente se retém por medo do que os outros vão pensar? E um ponto que eu achei interessante, que ela falou também, é essa questão da autoestima. Porque quando a gente tem essa baixa autoestima, esse complexo de inferioridade, né, tão temido, né, que nos atinge muitas vezes, é porque a gente se compara. A pior ingratidão que a gente tem é a comparação. É verdade. Né? Porque eu não sou igual fulano, por que fulano é assim, eu não sou? Então, quando você começar a enxergar quem você é, o teu propósito, né, o teu destino, quem Deus te chamou para ser, você não vai olhar as pessoas com esses olhos de cobrança também. E muitas vezes a gente quer mudar o nosso externo. E mudar o nosso externo, ele é muito importante, porque o nosso externo também nos gera autoconfiança. Né? Você se vê no espelho como uma pessoa externa, no sentido de você se arrumar, isso te traz mais confiança, mas muitas vezes a gente esquece de mudar o nosso interno. E muitas vezes o que a gente não percebe é que o que está interno, essa timidez interna, nos impede de progredir, nos impede de avançar. E muitas vezes, quando você muda o que está aqui dentro, você consegue externalizar isso para fora. E é quando você muda aqui que você consegue progredir, que é no sentido de você se expor. Então, toda vez que você tem um medo, ou uma vergonha, ou uma timidez, e você ultrapassa, você consegue, no sentido de se expor, é quando você consegue romper barreiras. E esse romper barreiras vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que estaria. É verdade, porque para a gente romper,
Até porque a gente tem que estar aberto a novos desafios. É verdade. Né? A gente vê Davi derrubando Isso é um bom. gigante, né? Mas a gente muitas vezes não quer se lançar aos desafios. Mas não, a gente tem que estar aberto a novas possibilidades na nossa vida. Seriam sempre o que a gente fala bastante aqui, que é desafios, são novos desafios, são novas experiências, são novas pessoas, novos ambientes, e tudo isso ele vai revelando bloqueios que você tem e ele vai destravando você em várias áreas da sua vida. E realmente, a timidez, ela é um ato forte, na verdade. É, Porque verdade. você foi arrasado, você foi ferido, você foi triturado, e com isso, o ato forte é que, por causa disso, você faz isso com as outras pessoas também. Por quê? Porque por você se reprimir nessa timidez, que ela é um ato forte, de você receber tudo isso, você transferiu uma energia de não passar o que você tem para as outras pessoas, no caso, as coisas boas que você tem. Porque como a timidez é algo que também vem de um bloqueio de necessidade de aprovação, a timidez é algo que você não fala com o outro, você não fala em público. Então, o teu sentimento é não falar em público, o teu sentimento é não chegar em um grupo de pessoas, o teu sentimento é, às vezes, por oportunidades que você tem, não aproveitar aquelas oportunidades, de vários exemplos que a gente pode ter, de tanto subir num palco, tanto falar no microfone quando derem oportunidade pra gente, tanto sentar numa mesa de podcast quando fez um convite do nada, né? Então, tem vários motivos assim, que são o seu sentimento que você vai agindo de negar. Então, você não vai destravando nessas áreas. É verdade. Porque esse sentimento é o que a gente tem que lutar contra. Porque o nosso comodismo é o quê? Ah, não quero ter contato com pessoas. Então, não vou no lugar com pessoas. Ah, me chamaram, né, para fazer alguma coisa. Não vou fazer. Tipo, eu me reprimo. E sendo que timidez, não. Aí que você tem que se jogar. Aí que você tem que ir. Um dos processos da minha cura foi o quê? Fazer amizade com pessoas desconhecidas. Legal. Na escola. Isso. Ajudou muito. E é interessante isso porque quando a gente está falando dessa timidez, desse processo, a gente percebe como a gente perde a oportunidade de experiências valiosas. Então, igual você falou, a gente evita de fazer porque a gente está com medo e a gente perde o mais valioso, que é o processo de você crescer como indivíduo, como pessoa. E a partir disso, transformar outras vidas. Porque também não adianta a gente crescer e não externalizar isso para fora. E essa forma de externalizar é você justamente ajudar outras pessoas que estão passando por processos que são parecidos com o seu. Exatamente. E sempre, na oportunidade que puder ajudar alguém, ajude. Sabe? Sempre que você puder, tiver essa oportunidade de fazer o bem, faça, né? Porque se a gente não faz, a gente está pecando. Então, assim, por egoísmo nosso, ai, não quero, tal. Não, vai, se lance a novos desafios e você vai ver que isso é maravilhoso. Que você tá aberto a coisas novas não é tão aterrorizante, porque a gente cria cenários da nossa cabeça, né? Muitas vezes a gente cria, fala, não, vai dar errado, tal, sendo que muitas vezes não vai. Então, a gente tem que confiar que no final desse processo vai dar tudo certo. Então, para curar a timidez, você tem que, primeiramente, desconstruir essa questão que, ai, meu Deus, o que vão pensar, que vão falar? Não, você tem que ir, você tem que enfrentar. Por mais que falem não, só de você ter enfrentado já é um novo começo, já é algo maravilhoso. Isso que você falou é tão forte, porque a gente tem um gatilho mental que ele chama imaginação. E o poder da imaginação ele é tão forte porque você faz com que quanto mais detalhe você dá para a pessoa, mais é o processo dela imaginar aquilo e de viver aquilo e de presenciar aquela experiência mesmo não estando lá. E é interessante isso porque muitas vezes a nossa cabeça ela cria cenários tão catastróficos que quando você passa e você se expõe, passa aquele processo, você fala, nossa, nem foi tudo isso que eu imaginei, né? Nem foi tão difícil assim. O difícil, na verdade, é você tomar esse primeiro passo de ir lá e falar, não, eu vou vencer isso, vou fazer acontecer, vou me expor. E porque daí, essa é a parte difícil, porque quando você vai, tudo vai acontecer naturalmente. Você vai crescer naturalmente, porque você está se expondo. Mas quantas vezes a gente acha que essa nossa imaginação ela vai ter o poder tão forte de tocar aquilo na gente, né? E fazer com que aquilo não seja parte do nosso processo, impedindo a gente de evoluir. Essa imaginação é muito boa, porque eu lembrei que
por hábito, hoje é um hábito, né? Mas no começo eu treinava muito, que é sobre imaginar antes de eu fazer algo. E daí, essa imaginação eu pego e sempre me colocava nos lugares em que possivelmente eu iria enfrentar daqui a pouco. Dando exemplos, eu praticava futebol americano. Então, nos jogos, antes de ir para os jogos, eu ficava imaginando em situações, imaginando também em passos, em rotas, em técnicas, como se na minha cabeça eu fazia as jogadas e eu imaginava, eu visualizava, então é visualizar o que o outro vai fazer, o que está me marcando, como que a bola vai chegar. Então, assim como os jogadores de xadrez, que as jogadas acontecem muito antes, e várias jogadas na cabeça deles, antes dele realizar um movimento de menos de 2 segundos, o movimento dele. Então, em menos de 2 segundos, numa cabeça de um jogador de xadrez, já se passou várias jogadas. E essas várias jogadas é um simples peão, que o peão ele tem um único passo, um passo simples, que é andar um para frente. Então, esse simples passo, na cabeça de um jogador de xadrez, ele envolve algo tão grande, porque ele pode dar esse passo, então ele se imagina todo um cenário. Então, imaginar é da mesma forma como várias vezes também eu treino o meu cérebro a se colocar nessas situações antes, para que quando for acontecer no mundo físico, eu já esteja acostumado com essa situação. É uma coisa muito interessante, que é o jeito que você lida com o teu cérebro. Então, se eu preciso subir num palco, por várias vezes eu já estava me imaginando em cima do palco. Por várias vezes eu já estava me imaginando com medo, com timidez, com insegurança na fala. Só que eu já estava me imaginando e treinando meu cérebro. O que eu posso fazer para mudar isso? Só que isso é no cérebro. Daí, a partir do momento que você sobe lá em cima, você já passou por aquela situação, mesmo nunca tendo passado. Porque você já passou no teu cérebro. Então, essa questão de imaginar é uma questão muito boa, de uma forma de você treinar realmente para destravar isso daí. Exatamente, porque a partir do momento que você já vivenciou, então o que vier é lucro. Você já não tem essa questão do temor, porque você já lutou dentro de você. Então, olha só como que é o nosso cérebro, né? Ele mesmo, ele nos ajuda, mas pode nos atrapalhar também. Ele vive nos atrapalhando. Eu lembro que o meu processo de vencer a timidez, eu lembro que eu tinha que apresentar muito trabalho. E o dia que eu passei vergonha apresentando trabalho foi o dia que eu fiquei tão revoltada. Porque eu falei assim, não acredito, eu falei tudo errado. E me perguntaram coisas que eu não sabia. Só que esse processo, ele foi tão importante para mim, porque eu era tímida, eu não tinha costume de apresentar, eu não tinha costume de falar com as pessoas. E isso foi tão importante para mim, foi um marco passar essa situação difícil, que eu consegui converter ela em eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso não ter mais ruídos na minha comunicação, eu preciso me preparar no sentido de que quando a pessoa vier perguntar algo para mim, eu vou saber que eu passei de uma pessoa que era tímida, teve esse problema na comunicação, que poderia muito bem ter impedido o meu processo, para uma pessoa que desenvolveu totalmente a fala e foi uma das melhores para apresentar os projetos. Então, às vezes, esse processo que você passa, o que você está passando difícil com a timidez, é um processo de que você tem que parar e pensar, não, eu vou melhorar. O que eu posso fazer para das próximas vezes não acontecer isso? E acredito muito que esse processo vai te ajudar a desenvolver essa fala e cada vez mais você se expondo e melhorando a timidez. Exatamente, porque a gente pode usar essa timidez para quê? Por exemplo, evitar dizer coisas erradas em lugares, né, que não é para falar. Então a gente pode usar, né, como algo assim, como uma arma, mas ela não pode nos parar. A timidez não pode ser um instrumento de repreensão, de você ficar se reprimindo, né? Isso que ela falou é muito interessante, né? Ela pegou a timidez, né? E usou, né? Viu essa experiência negativa e falou, não, pera, no que eu posso mudar? No que eu posso evoluir? Então, outra chave para vencer a timidez é ver no que você pode evoluir como pessoa, no que você pode melhorar. Usar o que Deus já colocou dentro de você, as suas qualidades, né? Os artefatos que você tem dentro de você e utilizar como uma arma de evolução, usar para o bem, usar de uma maneira que seja para você melhorar como pessoa. A timidez, então, ela é
realmente um desconforto. Então, da timidez, você precisa destravar em relação a isso. E para destravar em relação a isso é começar a se colocar em ambientes em que são desconfortáveis. Então, se você começar a se colocar em ambientes que são desconfortáveis, você já vai começar a dar os primeiros passos. E, no caso, você já foi transformado por dentro. Porque se você já deu os primeiros passos, então você já agiu. Se você já fez essa ação, você já está transformado. Então, se você já está transformado, a partir daí, a partir de estar destravado, você precisa treinar. Porque, da mesma forma como acontece um milagre, mas o milagre ele é a tua transformação e a partir daquilo lá você precisa cultivar, você precisa treinar, você precisa continuar com aquilo. E dessa forma, então, se o milagre ele te destravou, então você precisa agora treinar. Então, treine falando no microfone, treine fazendo stories, treine gravando um vídeo, treine subindo no palco, treine numa oportunidade que te derem para falar no microfone, treine entrando num grupo e falando com pessoas, e assim vai. Então, são várias formas de você treinar. Exato, porque você tem que se arriscar, na verdade. Isso. Né? Sair daquela zona de conforto, como a gente já falou aqui. Então, exatamente isso. Enquanto a gente não se arriscar, a gente vai ficar confortável e não vai crescer, não vai mudar, não vai melhorar. Então, a partir do momento, por exemplo, deu uma oportunidade para você falar, não rejeite. Fala, não, vou falar. Sim. Vou falar, vou estudar o que eu vou falar e vou falar. Uma das coisas que me ajudou muito, meu pai é pastor, e ele sempre falava, Samara, vem aqui falar, vem aqui orar. E eu dentro de Isso mim, é bom. não. Você, ai meu Deus. Mas tem que ir. E Mas me eu vejo ajudou. por muitos atos assim até dele, né? Que são jeitos que ele te usa para te treinar. Ele foi te treinando em relação a isso. É verdade. Então também essas oportunidades que ele foi te colocando, na verdade ele foi te colocando em situações para você ir treinando isso daí. Então ele foi te treinando. Então isso é também uma função. Na verdade a realidade é que filhos você não cria, filhos você treina. Porque quem cria, você cria gado. E puxando o gancho de que 93% da nossa comunicação ela é não verbal e 7% é aquela comunicação que a gente fala, essa parte de você ter que se aprofundar, que é muito importante. Como que foi para você vencer essa timidez e o que ela te trouxe, por exemplo, na sua vida, tanto profissional quanto na sua vida pessoal, o que ela te trouxe de bom, né? O quão transformador foi vencer essa timidez para você? No meu caso, essa timidez me travava muito. Me travava muito porque eu já tinha uma insegurança, uma baixa autoestima. Então, a timidez foi só um gatilho para eu começar a me comparar, me sentir para baixo. Então, tanto na minha vida, por exemplo, escolar, eu ficava assim, nossa, mas fulano é mais inteligente, né? Meu Deus, eu estudo isso aqui. E ao invés de eu pensar, não, ela tem um outro tipo de inteligência que eu tenho, ela não tem e vice-versa. Cada um é de um jeito. Então, foi me atrapalhando muito. Mas quando Deus me ajudou, eu venci essa timidez, hoje eu posso falar, me ajudou tanto me comunicar com as pessoas, né? E quanto não ter vergonha de falar em público. E mesmo sabendo, às vezes, que, por exemplo, vou cumprimentar uma pessoa na rua, às vezes eu tinha vergonha. Eu vou cumprimentar alguém na rua, às vezes a pessoa não vai acenar. Às vezes a pessoa, porque ela não viu, às vezes ela não quer me responder. Eu vou ficar bem com isso. É uma coisa tão simples, mas para quem é tímido sabe. Então, assim, a timidez, hoje eu posso falar que foi algo para Deus me mostrar que antes de eu ser trabalhada a minha identidade, eu era o que os outros falavam, né? A gente ficava, nossa, eu sou insegura, eu sou isso. Mas não. Na verdade, quando eu descobri que eu não sou o que elas falam, mas o que ele falou para mim, e também fui entendendo quem eu sou de verdade, a minha personalidade, meu jeito de ser, me ajudou a me destravar. A chegar, por exemplo, num ambiente e começar a conversar, né? Por exemplo, conheci os dois aqui no elevador. Então, assim, não tive vergonha de conhecer os dois. Não, vamos conhecer, vamos conversar. Então, se arriscar mesmo. Então, vencer isso foi muito libertador para mim. É interessante isso, porque a gente sempre se via ali no elevador, né? Conversava. E aí, um dia, eu falei assim, eu vou chamar ela para tomar um café. Mas eu chamei ela sem saber se ela ia aceitar ou não, porque ela poderia virar para mim e falar assim, não, eu não vou, não quero. Mas percebe que o fato de você se expor, e mesmo você não sabendo o que você vai esperar da outra pessoa, a expectativa que você tem que ter não é na outra pessoa. É o fato de você perguntar, de você falar, de você se expor, faz toda a diferença nesse processo de você evoluir ou não essa timidez.
você nunca deve esperar nada de ninguém. Por quê? Se você tá transbordando, então se o seu rio tá fluindo, você tá transbordando. E essa água, ela não volta, porque você tá dando essa água, você tá transbordando essa água. Então, já que essa água ela não volta, essa água tá descendo de um rio lá de cima e tá caindo em outros rios, então não existe como você esperar que essa água volte. Então, também o transbordo está nisso, de você não esperar algo de ninguém. Da mesma forma como é dito para nós que se nós esperarmos algo de alguém, aquilo lá nós teremos aqui na Terra. Mas se nós não esperarmos nada de ninguém, ou seja, fazer sem esperar, fazer sem querer algo em troca, o que nos espera é o reino. O que nos espera é o nosso galardão. O que nos espera é que se a gente agrada o outro em secreto o Pai nos agrada. Então, dessa forma, tem vários motivos da gente não esperar nada de ninguém. Então, se você fez uma boa vontade para alguém, não espere uma boa vontade vindo dessa pessoa, porque o mundo pode ser provido para você e pode vir através de outras pessoas, então não necessariamente através dela. Se também alguma pessoa te traiu e você sente algo por isso, é porque você também, por fazer tanto, servir tanto, você esperava tanto também, então uma expectativa grande em relação àquela pessoa que não foi suprido sua expectativa, então você se sentiu traído. E dessa forma você vai ter esses sentimentos. Então, para você não ter esses sentimentos e também não precisar ir para a próxima fase, que é de liberar o perdão, é que o perdão já está liberado o quanto antes, e para você ter essa consciência de liberar o perdão o quanto antes, você tem que entender que nada vem do outro, você não tem que esperar nada do outro. É uma questão de se comparar, que você tinha falado, é que eu vejo que o melhor é o modelar versus se comparar. Então, o comparar é realmente isso. A pessoa ela vai olhar para o outro e vai falar, e vai olhar com os olhos do que ela tem e o que eu não tenho. Ou o que ela faz mais e o que eu faço menos. Ela consegue fazer e eu não consigo fazer. Então, essa é a comparação, é você com ela. Se você modelar, você vai olhar para o outro, você vai falar o que ele tem e o que eu não tenho, mas o que eu posso fazer para ter? Ou como que eu posso chegar nessa pessoa, me conectar com ela para entender o que ela carrega? O modelar é você olhar para algo e entender o porquê que ele existe, como você pode fazer para chegar lá, como você pode ter essa inteligência, quais são os passos para você chegar naquelas fases. Então você vai modelar várias pessoas. Então é muito diferente você modelar do que você comparar. Exato, porque a partir do momento que você modela, aí você tem a pessoa como referência, não como concorrente. Pensando que a comunicação ela é a base de qualquer interação humana, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa tímida, é muito difícil para ela pensar, ter um mindset, né, que a gente chama, de não olhar com um olhar de comparativo. Mas por quê? Porque, na verdade, a sua comunicação, tudo que você vive, deve estar voltado para a sua mentalidade. Então, quando você muda a sua mentalidade, isso muda muita coisa, porque você vai parar de olhar com um olhar comparativo para um olhar de modelagem. Pensando que existem vários tipos de inteligência, como foi o que você falou. Porque uma coisa muito difícil, por exemplo, para mim entender quando eu era mais nova, é que o fato de eu não ser boa em matemática, por exemplo, isso não me tornava uma pessoa burra, né? Ou uma pessoa menos inteligente, porque a minha inteligência era de outra forma, né? Minha inteligência era uma inteligência em formato de texto. E tá tudo bem, porque você nunca vai ser igual ao outro, da mesma forma que você não precisa, muitas vezes, ser igual ao outro. E tá tudo bem. Exato, porque cada um tem o seu tipo de inteligência. E uma chave sobre isso é você entender, saber qual é e aprimorar ela. Isso. Exatamente, porque, por exemplo, assim, se eu tenho uma inteligência artística, então eu vou me dedicar no desenho, eu vou me dedicar a artes plásticas. Se eu tenho, por exemplo, uma inteligência que é na área da música, também a mesma coisa. Eu tenho uma inteligência na área da matemática, né, na área da escrita, das linguagens. Então, é se aperfeiçoar mais e mais. E aquilo também que ele falou. Se você, por exemplo, admira alguém que é bom em tal coisa e você quer ser, começa a ver. Né? No YouTube tem tantas videoaulas, tem tanto conteúdo, né? Gratuito, né? Um monte, gente. É um acervo aquilo.
É verdade, se você quiser ser bom em cópia, aqui é a Aline Funo, se você quiser ser bom em finanças, o Jim. Então, assim, vai procurando, vamos investigando, mas saber que você tem uma qualidade inata dentro de você. Eu lembrei de algo que você tinha falado, que as pessoas têm medo, e dentro de várias coisas que você tem falado, é que todos nós devemos ter um espírito de ousadia. Então, nesse espírito de ousadia, é que você pensa que eu não posso errar, então não posso ser ousado. Só que na realidade é que você precisa ter esse espírito de ousadia. É necessário você ter esse espírito de ousadia. Então, se a gente for falar sobre o bloqueio que você tem, seria um bloqueio de necessidade de aprovação. Para você identificar esse bloqueio, ele é transmitido de forma de sentimentos, que é o sentimento de medo de falar em público, é o sentimento de timidez. E com isso, você precisa ter a presença de comando. Então, a forma de você se portar, a forma de você se falar, a forma de você chegar. Então, essa presença de comando, ela é importante para você destravar esse bloqueio de necessidade de aprovação. E tem alguma coisa que você precisa ressignificar. Porque em algum momento, se existe esse bloqueio, algum momento alguém te cobrava demais, algum momento alguém era centralizador, algum momento alguém tinha que aprovar algo para você. Então, se você buscar lá atrás, na tua história, quais são essas pessoas, e geralmente é uma pessoa só, você precisa desconectar isso de você. Então, uma das melhores formas, que nem a gente falou no último podcast, é liberar o perdão. É uma das melhores formas disso. Identificando isso, você precisa entender que dessa necessidade de aprovação, você tinha uma necessidade de aprovação do seu pai, você tinha uma necessidade de aprovação do seu patrão, de um religioso, do presidente. Então era de alguém que tinha algum poderzinho sobre a tua vida em determinado momento. E com isso, ele criou-se esse bloqueio. E esse bloqueio transfere esses sentimentos, que são os sentimentos que nós acabamos de falar. Uma coisa que você precisa entender para você liberar isso daí é que, coloca isso para você, você tem que decepcionar as pessoas que você quer agradar. Você é obrigado a realmente decepcionar pessoas que você quer agradar. E isso vai te liberar. É forte, é difícil, mas isso vai te liberar. Você não vai ser preso a nada. Mas isso é muito libertador, né? É muito libertador, até um gatilho, porque muitas vezes a gente está preso a opiniões alheias, pessoas que não acrescentam em nada. Então, assim, você sabendo quem você é, né, em Deus, sabendo tua identidade, sabendo também que aquela pessoa muitas vezes não acrescenta em nada na tua vida, por que a gente quer se agradar, quer agradar eles? Né? A gente tem que primeiro olhar e falar, mas o que está acrescentando na minha vida esse comentário, né? E a palavra de Deus vai falar também que ele não nos deu espírito, né, de temor, mas de amor, né, de equilíbrio, de domínio próprio, né? Então, de poder. A gente vê que o nosso Deus, ele nos deu esse espírito de ousadia já. Então, por que a gente muitas vezes se retém por um medo? É verdade. Toda essa característica ruim, na verdade, ela não vem de Deus. Porque Deus te deu as melhores coisas. Ele te proveu as melhores coisas para você ir lá e fazer acontecer. Então, muitas vezes a gente fica preso nas pessoas, a gente fica preso nas opiniões, sendo que aquilo não vai te definir. Porque, às vezes, ela vai pegar uma coisa fora de contexto e ela vai falar e vai determinar aquilo que você é, sendo que, na verdade, não foi isso que Jesus falou para você. Então, todos os sentimentos ruins que a gente tem, não necessariamente é algo que foi colocado por Deus ou foi colocado pela gente. Sempre vai vir de terceiros. Então, ter esse filtro inteligente, que a gente chama, né? Ele é muito importante. Discernimento. Se você tem, então, esse sentimento, que é o sentimento de timidez, que é o sentimento de medo de falar com as pessoas, medo de falar em público, coloca isso como um direcionamento de vida para você, que seria toda exposição muda pessoas. Então você precisa se expor, porque a partir de você tem pessoas que vão se destravar a partir de você. Você é um canal, você é um rio. Então a partir disso, tem pessoas que elas estão necessitando da sua exposição.
E neste caso, você precisa entender dessa questão da exposição. É tão forte isso, porque a gente sempre fala uma para outra, né? Quando a gente se encontra, uma coisa que a gente sempre fala é: nossa, essa conversa que a gente tem é uma bênção, porque não é uma coisa que não te edifica. Então, toda vez que a gente sai das nossas conversas, a gente sai mais edificada. Então, é uma forma de ver se o seu convívio social ele está coerente. Não só com aquilo que você quer chegar, mas como está interferindo diretamente. E você precisa ser muito maduro para isso, né? Às vezes a gente está falando sobre coisas complexas, mas até no simples, né? O seu falar, por exemplo, não precisa ser complicado, né? Você não precisa começar complicando. Mas ter essa maturidade de entender onde é o seu lugar, né? Que mesa você está sentando, quem você está ouvindo. Porque às vezes essa pessoa não vai edificar nada na sua vida, vai te desanimar, vai te desmotivar. E na verdade a gente tem que estar olhando sempre em direção ao que Deus quer pra gente. Isso é muito verdade, porque uma das experiências que eu tive na minha vida foi isso. Eu estar num círculo de amizade que não me queria por perto, mas eu não enxergava. A gente tem isso, não, tem que agradar todo mundo. Mas não é? A gente fica preso. Ficar preso por pessoas que não querem a tua companhia, né? E isso que ela falou é muito verdade. A gente sempre sai edificado, uma acrescenta a outra, né? Todas as vezes, até quando a gente tá junto aqui, sempre tem uma conversa boa, edificando, e a gente percebe que a gente tem o nosso lugar na conversa. Mas tem mesas que a gente senta que o pessoal não quer escutar a gente. Então a gente tem que enxergar e falar: opa, não é minha hora, não querem. Então, entender também que às vezes não é culpa das pessoas, é que a gente também não está vendo também que as pessoas não querem. Isso é muito forte também, porque quando eu comecei a entender que às vezes eu queria falar, às vezes eu queria, mas eu não me sentia ouvida. Então as pessoas mais me procuravam para falar dos problemas dela do que literalmente assim, ouvir e às vezes seguir o direcionamento que você estava falando, porque só queria uma pessoa para despejar problema. E você não é uma pessoa para isso. Você é uma pessoa para ser ouvida também. Como que a gente pode pensar em destravar essa insegurança? O que você fez ao longo, vocês, né? Essa insegurança que vocês tinham, mas o que vocês fizeram? Eu também vou contar algumas coisas, mas o que vocês fizeram ao longo, que te ajudaram, que vocês veem que foram coisas, mesmo que seja pequena, mas fizeram grande diferença hoje? Nunca negar uma oportunidade de falar em público. Mesmo na escola, na igreja. Nunca negue. Por mais que dentro de você vai ter um bloqueio e vai falar: não fala, ai que vergonha, eu vou falhar. Pense dentro de você: eu sou ser humano e eu vou falhar, mas eu vou ter coragem para ir. Por exemplo, na escola, eu vou compartilhar isso aqui com vocês também. Teve um negócio, um evento que era como se fosse um TCC. E o tema era a defasagem na educação. Era um grupo de 3 pessoas, né? Eu, um amigo, uma amiga. E no dia TCC, minha amiga, ela faltou. Só tava eu e o menino dentro de mim. Ô, benção. Dentro de mim. Dentro de mim, ai, vamos desmarcar. Abençoada. Ó, atribulada, glória a Deus. Então, dentro de mim, não, ai, vou desmarcar, meu Deus, só eu e o menino falando. E, por fim, falei assim: não, tá certo, vamos, não neguei. Fui e deu tudo certo. Então, é você saber que por mais que às vezes vai ter pessoas que vão nos decepcionar e a gente vai falhar, é você saber que, nossa, dentro de mim, eu não falhei assim de ir. Eu fui, eu venci meu medo, eu consegui. E você, Aline? É realmente se expor. Então, todo o medo que eu tinha, não só de falar em público, mas a vergonha de, por exemplo, ter que apresentar e não saber o que eu estava falando ou não fazer bem aquele papel, fez com que aquilo me motivasse a não só melhorar, mas me expor cada vez mais. E aí eu acabei ficando requisitada aí para apresentar os trabalhos. Ai, que benção. Daí o pessoal falou: não, confia na Aline, põe o nome da Aline que é sucesso. Esses dias até a gente estava falando, né, como é importante você entender, muitas vezes aquilo que você mais tem de habilidade vai fazer parte daquilo que você vai trabalhar profissionalmente. Então, no meu caso, foi isso. Eu só era boa ali de escrita, mas eu fiquei muito boa em copy, porque a habilidade de você se comunicar em copy, não só você falar, mas escrever em si, ela não é opcional, ela é fundamental. Então, isso faz muito parte aí desse processo. Exato, porque os dois se complementam, né? A escrita e a fala. A gente escreve porque a gente fala. Exatamente. Sim, né? Muito interessante isso. O teu bloqueio revela o teu propósito. E então, só dessa forma que você vai entender
porque é muito importante você se libertar desse bloqueio que você tem, porque a partir dele, pessoas vão ser transformadas da sua exposição. Então, uma das coisas que me ajudou também na questão da timidez foi eu ficar à porta recepcionando as pessoas que chegavam. Nossa, isso aí é muito interessante. Gente, é libertador, porque você sabe, tem gente que vai te cumprimentar, tem gente que não tá num bom dia, né? E não vai te cumprimentar. E isso é normal. Mas só de você estar ali recepcionando, muitas vezes você vai receber a mão, às vezes você não vai. Então, isso te treina muito a tua mentalidade, o teu mindset, porque você entende que é você, né? Isso que a gente tá falando, é você que tem que jorrar o bem, né? Você que tem que edificar. Né? Se você não plantar o bem, não tem como receber. E muitas vezes, mesmo sem receber, você fazendo a tua parte, já é muito libertador. Uma coisa que também que ajuda muito é a habilidade de vender, né? Então, o fato de precisar estar ali me expondo a falar com as pessoas também ajuda muito, porque tem gente que não tá num bom dia, igual você falou. Então, a pessoa vai ser grosseira com você, mas aí vai de você entender que isso não diz respeito a você. Isso não é sobre você. Às vezes a gente tá muito no nosso mundinho de que, tu olhou com cara feia, né, foi pra mim. E, na verdade, não. E essa habilidade de você vender tem tudo a ver. Te desenvolve muito como pessoa, não só a sua fala, mas a sua forma de expressar, o jeito de você melhorar em relação à persuasão, por exemplo, a convencimento. Então, é muito importante você se expor a habilidades complementares que vai te ajudar a perder essa timidez. Pro lado empresarial, realmente é isso. Estar em funções que você tem que lidar com pessoas, se apresentar para pessoas, falar com as pessoas. Então, vamos dar um exemplo que é mais próximo aqui, é você estar sendo um vendedor dentro de uma loja. Basicamente, você precisa atender as pessoas que vão entrar dentro daquela loja. Nesses simples atos, assim, de precisar abordar, de precisar falar com várias pessoas que são desconhecidas, você vai também destravando isso dentro de você. E daí você vai adquirir uma das habilidades, se você treinar. Uma coisa é você atender as pessoas, isso falando no lado empresarial. Uma coisa é você atender as pessoas, outra coisa é você vender, então daí você precisa treinar a habilidade de venda. Daí outra coisa é você treinar a habilidade de compra, e outra coisa é você treinar a habilidade de gestão. Se você tiver compra, venda e gestão, a sua empresa vai funcionar. A sua empresa vai para frente, vai crescer. Então, terá esse crescimento. Assim, a gente não tá falando que é fácil, né? Porque, na verdade, só de você dar já o seu primeiro passo, ele vai determinar se você vai vencer essa timidez ou não. Então, quando me colocaram, por exemplo, para treinar essa habilidade de venda, não foi fácil. Primeiro porque eu já não queria falar com a pessoa, eu preferiria vender muito mais por celular, em que eu não tinha que fazer o contato ali com a pessoa, né? Não só ali de estar falando para ela, mas eu entendo que passar por esse processo foi muito importante para mim, porque não só me desenvolveu com habilidades fundamentais, que hoje também faz parte aí do que eu faço, mas também me ajudou muito de lidar com as pessoas, ter mais paciência com as pessoas. Sim, vai treinando isso e mostrando que cada um tem o seu jeito, né? Não é porque a pessoa fala não pra você que a pessoa é malvada. Às vezes ela passou algo na casa dela que entristeceu, e entendendo que isso diz respeito mais a ela do que você. E sabendo disso, você vai treinando essas habilidades que você já tem, de lidar com pessoas, né? Eu, quando dava aula também, eu ficava assim, gente, céu, é Deus que vai dando sabedoria, né? Deus que vai fazendo você lidar. E é nessas situações de risco que a gente evolui. Né, a gente vê que José do Egito ele evoluiu muito, por quê? Porque desde cedo, né, ele foi posto à prova, tudo, até preso ele foi. Mas mesmo assim, Deus foi guiando ele se tornou um ótimo governador do Egito. Porque as nossas experiências é o que nos moldam ao longo da vida. E saber o que fazer com elas e como lidar vai ser o resultado, né, dessa colheita aí. Ela vai ser determinante, né? E quando a gente fala de você perder essa timidez, nada melhor do que você aprender a lidar com as pessoas. Então, uma das formas é você literalmente se expor ali, falando com as pessoas, pegando algumas habilidades que vão complementar para você, mas não só isso, para isso te ajudar, né? E cada vez mais melhorando essa sua habilidade e fazendo você perder essa timidez. Tem uma coisa também que, em relação a treino, eu tô treinando também a dicção. Então, comprei uma formação de dicção e comunicação e estou treinando isso. O que eu vejo em relação a isso é que nós precisamos também ir além do que a gente já tem.
E isso é questão de progresso. Até a gente já falou um dos podcasts aqui que a diferença entre constância e progresso. Então, você precisa ter progresso, você precisa ser progressivo. Então, nessa questão de você entender que você precisa treinar mais suas habilidades. Então, já por esse fato de você treinar essa dicção, já por esse fato de você treinar essa comunicação, você também vai destravando. No jeito que você precisa lidar para você treinar com isso, é treinar falando com pessoas. É treinar falando, gravando um vídeo, gravando uns stories. Então, você precisa realmente avançar em relação a isso. Então, as formas de você treinar é você se expor, é você agarrar oportunidades, é você estudar. Então, são formas de você treinar. Exatamente, seja igual ele está falando, curso de dicção que é ótimo, vai ensinar a questão de pronunciar palavras, né? A gente que é nativo, né, do português brasileiro, às vezes até a gente erra, então saber se comunicar, saber falar é importante. E também eu puxo outro gancho que é a leitura, ajuda demais. É verdade, ajuda na dicção, ajuda você pensar mais criativo, não só criativo, mas criticamente também. Ajuda você a aterrissar o seu conhecimento. Então, a leitura em si, ela tem muitos benefícios que te ajudam a melhorar aí não só a sua comunicação, mas também você falar com as pessoas, a você ter empatia, por exemplo. E você também parar com aquela ideia de que quando você olha as pessoas, você acha que elas nascerão prontas. Então, a pessoa, ela grava vídeo, ela grava muito bem. E aí, porque ela grava muito bem, ela é do mesmo nicho que eu não vou fazer. Porque daí ela já é uma especialista, ela já sabe o que as pessoas vão aprender comigo. E, na verdade, não. Todo mundo pode ensinar algo para alguém. Se você não se coloca nessa posição de aprendiz, você fica com essa obesidade, que você tem muito conhecimento, não passa adiante e acha que você não pode agregar nada, né? Essa baixa autoestima, essa sensação de falta de capacidade, sendo que na verdade não. Exato, e daí você não sai da estaca zero, por quê? Porque você não quer passar para frente o conhecimento que você já tem, né? Que você já tem enraizado aqui dentro. Eu vejo que o transbordo ele é realmente importante nessa questão que é você tá multiplicando. Porque no transbordo não tem como existir uma divisão. Até porque o reino dividido, a gente já sabe. Mas daí, no transbordo, existe uma multiplicação. Porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento, eu passo conhecimento para o outro, os conhecimentos ficam para os dois. Então, eu não perco por passar esse conhecimento. E também acontece outra multiplicação, que é a partir desse transbordo, a partir de multiplicar isso daí, acontece que eu aprendo mais. Então, pelo fato de eu ensinar, eu aprendo mais. É uma matemática que é ilógica, às vezes. É algo que existe da multiplicação. O porquê que devemos fazer isso, por que devemos transbordar, por que devemos pensar em multiplicar, por que devemos pensar em unidade, então. Exato, porque quando a gente se une, a gente começa a entender essa mentalidade de que não é só a questão de divisão, mas é a questão também de eu não ser egoísta. Porque quando eu tenho um conhecimento, eu não compartilho, eu sou egoísta. Então, a partir do momento que eu tenho essa perspectiva de que se eu tenho esse conhecimento, né, se Deus me permitiu ter isso, é para eu ajudar alguém, é para eu usar esse conhecimento para o bem, é para eu, junto com essa pessoa, estar somando e crescendo junto, né? Porque é melhor dois do que um só, né? Porque se um cai, o outro está lá para ajudar, diz a palavra. Então, assim, é muito melhor a gente estar unido do que separado. Então, se você aí que está escutando esse podcast, você tem um conhecimento que está estagnado, começa a pensar em passar para fora. Começa do que você tiver, quando você começar a transbordar, porque você vai ver que o benefício não é só para você, mas é para o outro também que você tem a oferecer. E quando você coloca esse conhecimento para fora, você começa a enxergar que toda aquela incapacidade, aquele sentimento de incapacidade que você tem, ele cai, porque você começa a ver, e através de outras pessoas,
que vão testificar aquilo que você está fazendo. Então, às vezes, o que a gente tem é uma necessidade de aprovação, sendo que, na verdade, se a gente só colocar esse conhecimento para fora, automaticamente outras pessoas ao redor vão te dar aquele direcionamento se você está na direção certa, né? Então, às vezes, você acha que você não tem conhecimento para passar, só que você tem muito, né? E aí, quando você coloca isso para fora, você começa a ver o tanto de gente que começa a relatar aquilo para você, como aquele conhecimento que você passou foi valioso e mudou, né? Direcionou alguma coisa na vida dela. Então, isso é muito importante. Eu lembro de uma época que nós fizemos um grupo de mastermind. E daí nesse grupo de mastermind tinham 5 pessoas e nós fazíamos por meses reuniões diárias. Uhum. E era todos os dias reunindo online ou presencialmente. E as 5 pessoas sempre estavam presentes. E daí com isso nós fomos multiplicando todo o conhecimento que a gente tinha lá dentro, toda a habilidade que a gente tinha. Então a gente fazia os brainstorms, fizemos planos de ações, para cada um tinha um plano de ação e cada um opinava, cada um direcionava, cada um ajudava no plano de ação do outro. Então essa fase que tivemos de criar um mastermind, né, foi também uma fase muito boa em relação à questão que a gente tem, dessa questão para a nossa insegurança, para a nossa timidez, para o nosso medo em falar em público, porque lá na reunião a gente precisava, cada um falar com o outro ou opinar com o outro, expor sua ideia, o seu conceito, e no plano de ação a gente precisava todos estarem unidos. Então existia uma unidade lá dentro, e essa unidade ela faz tudo crescer e multiplicar. Então esse princípio de unidade, então existe uma unidade lá dentro onde todos deveriam estar na mesma direção. Então isso, por uma época, uma fase, foi um dos fatores de crescimento também. Exato, porque quando assim você propõe ajudar o outro, querendo ou não, você está se desafiando também, né? Porque a nossa vontade muitas vezes é guardar o conhecimento, a fonte só para a gente. Mas quando você entende que essa fonte tem que jorrar rios de águas vivas, então você entende que não. Vamos começar a crescer, vamos começar a evoluir juntos. E outro ponto também para quem é tímido é que não consegue dar opinião muitas vezes. Às vezes você não concorda com algo, mas você retém com medo daquilo que vão falar. Então, achei muito interessante eles compartilhando isso aqui, porque, querendo ou não, um negócio em grupo, um vai concordar do negócio, outro vai discordar. É verdade. Então, tem que saber o momento certo de opinar. É verdade. Até sobre isso, às vezes a gente tem esse sentimento de que ou nossa opinião não vai agregar, ou a gente não tem base suficiente para opinar sobre aquilo, quando na verdade é o contrário, né? Tudo, se você acha que você, por exemplo, tem uma falta de um conhecimento, você pode buscar aquele conhecimento, mas desde da nossa infância, nossas experiências, nossas vivências vão formando a nossa opinião. E nada melhor do que você estudar, e não só estudar, mas você externalizar aquilo para fora. Então, eu acho incrível isso também, porque, querendo ou não, quando você aprende a dizer não, o não também é libertador. É verdade. Né? Isso é incrível. Então, assim, eu lembro quando eu estava fazendo trabalho de escola e, assim, tinha uma menina que ela não queria ajudar, mas ela queria o nome no trabalho. E eu, se fosse a Samara antigamente, eu falava assim, ai meu Deus, não vou falar nada. Eu falei assim, fulana, não vou pôr teu nome no trabalho. Isso é injusto, todo mundo aqui ajudou. Então, você dar tua opinião, não é você ser grosso, não é você ser rude, mas é você saber impor limites também, porque na vida tudo tem limite. A gente, quando é criança, o pai não fala, fulano, desce daí, vai pra lá. Eu vou falar, tinha que ser 15 macaquinhos pra olhar eu, sabe? Porque eu não parava. Então, a gente, quando é criança, a gente tem que ter limite. Então, até quando a gente adulto não é diferente. Então, se algo está errado, você não concorda, a gente tem que saber falar o não, né, com polidez. Eu vejo que essa questão de falar não, na verdade, ela é muito importante. Eu sou já mais incisivo nisso, eu consigo falar não e me imponho mais. Mas existe a questão, mas isso foi treino, né? Foi treino. Então, existe a questão que o falar não, ele não só liberta você, mas liberta a outra pessoa também. Porque se você está preso em algo ou em alguém, ambos estão presos naquilo. Então, o falar não, ele vai começar a direcionar vocês para alguns lados. E com isso, essa questão
de falar um não, eu vejo, se você não consegue falar esse não, existe esse bloqueio de necessidade de aprovação. Porque por você não querer decepcionar a outra pessoa, você não consegue falar esse não. E com isso, por você não conseguir decepcionar aquelas pessoas, você continua fazendo a vontade delas, ou seja, você continua sendo escravo. Mas nós estamos aqui não para ser escravos, entende? Todas as coisas foram criadas para nós desfrutarmos e governarmos sobre todas as coisas. Então, nós não somos escravos de nada, de coisas, e nem de ninguém. Então, nós precisamos realmente aprender a falar o não, porque aquilo vai te direcionar. Porque senão, você vai se perder no meio do caminho, porque também, apesar de vir propostas de, às vezes, você quer ir em tal restaurante ou em tal restaurante, ou vamos naquele restaurante, você não consegue falar não, mesmo que você não goste daquele restaurante, mas podem vir propostas que elas vão mudar muito a tua rota, o teu rumo, vão mudar muito o seu direcionamento em relação ao teu propósito. E são propostas realmente de armadilhas, de coisas que estão vindo realmente para te testar. Então, por isso que você precisa saber falar esse não, porque se não tiver em direção ao teu propósito, você precisa falar esse não. Com isso também vai vir essas oportunidades também. Então, quando vir as oportunidades, você vai ver se está em relação ao teu propósito, no direcionamento do teu propósito, para você viver, então, novas experiências, estar em novos ambientes. E com isso vai surgir essas oportunidades e você vai entender se precisa falar sim, se precisa falar não. Exato. Eu tive uma oportunidade dessas, né, o ano passado, de 2024, em julho, quando veio a proposta de eu ir para Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, para traduzir para 14 americanos, né, a palavra de Deus e ajudar eles a passar também a palavra para as crianças, né? Porque baita desafio. É demais, porque às vezes dentro da gente fica, meu Deus, mas eu sou pequeno, não consigo, sendo que eu acredito assim, que se Deus colocou algo na tua mão, porque você vai dar conta. Deus nunca vai te dar uma missão, né, maior do que você possa carregar. Né, o jugo dele, né, é suave e o fardo é leve, diz a palavra. Então, eu aceitei e foi um desafio, né, para mim, diferente, porque é um povo de cultura diferente. É verdade. Tudo é diferente, mas a gente via que o propósito era o mesmo. Então, quando o propósito é o mesmo, ele se une, ele se conecta. Então, tudo foi dando certo, né? Eu tinha uma amiga minha tradutora também, sempre me auxiliando. Então, às vezes era eu, a gente ia revezar. Às vezes era eu, às vezes era ela, às vezes era o outro, a gente ia revezando. Mas é incrível, né? Quando é no dia da gente, dá um nervoso, né? É verdade. E assim, muitas vezes eu traduzindo lá, às vezes eu até errava as palavras, depois a gente corrige e tal, porque não é a nossa língua materna. Mas quando a gente tá lá, mesmo sabendo que a gente vai, às vezes, errar, a gente fala, não, é meu propósito, eu vou encarar. Então, assim, hoje eu sou grata a Deus por ter ido, por essa oportunidade que Deus me deu, né, de levar a palavra do Senhor para as aldeias indígenas. Então, assim, se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido. Né, pela timidez eu não teria ido, mas só de Deus ter me dado graça, eu ter ido, né, conhecido pessoas maravilhosas, eu vejo que esse é o propósito de Deus. Muitas vezes vai nos tirar do conforto, mas mesmo assim é um processo que nos direciona a algo maior. E quantas vezes, né, a gente fala não para a oportunidade ou deixa de ir, sendo que ela poderia ser a oportunidade da sua vida. A oportunidade que iria fazer com que você perdesse aquele medo, aquela timidez ou aquele problema que você está enfrentando com algo interior. E quantas vezes, né, você deixar de passar por essas oportunidades te impede de alcançar algo maior. Então, se ela tivesse, por exemplo, falado não para essa oportunidade, ela não teria vindo com várias experiências que ela veio. Ela não poderia, por exemplo, a ter ajudado outras pessoas, sendo que foi direcionado para algo que ela já faz, né? A parte de transcrever e tal. Sim. E assim, se não fosse aceitar também, não teria tido oportunidade de conhecer pessoas incríveis, não teria tido tantas experiências, isso é verdade. Uma das que mais me marcou foi de uma das americanas, ela queria entregar o casaco a missionária dona da casa que a gente se hospedou, na base missionária. E ela não sabia como falar para ela e tal. E fui eu que traduzi esse momento tão lindo. Legal. Então, eu vi as duas se emocionando e eu podendo tá ali junto, né?
traduzindo, sendo essa ponte, né, esse instrumento, que a gente é instrumento de Deus, né, para ajudar outras pessoas. Então, a gente se sente muito útil e foi uma experiência incrível, que se eu tivesse recusado, né, eu não teria conhecido, né, tanta gente e visto aquelas crianças maravilhosas. E isso serviu para testificar que você é capaz. É verdade. O mais importante também é de se pensar que a partir do momento que você aceita essas oportunidades, você se põe em ambientes diferentes, você começa a ter outros acessos e também se conecta com as pessoas, então isso é o network também. Se você se importa tanto com o network, deveria se importar, você vai entender que você precisa se destravar em relação a isso. E daí, nós falamos aqui, por exemplo, que a timidez é uma arrogância, que a timidez também é um ato forte. A timidez, ela é um desconforto, você precisa treinar isso. Então, destravar essa timidez, você vai treinar. Existe o bloqueio da necessidade de aprovação. O teu sentimento é o quê? É o medo de falar em público. Se revela também nessa timidez. Se revela nessa insegurança. Com isso, nós aprendemos muito aqui do que podemos fazer, de como lidamos com isso também, de como crescemos como pessoa em relação a isso. E daí é a tua vez de identificar isso em você e entender em que áreas da sua vida você precisa destravar e entender como que você precisa lidar com coisas que você tem, essas aflições que você tem. Porque não é para você conviver com isso. E lembre que, às vezes, você está esperando Deus fazer um milagre, sendo que o milagre ele já te deu oportunidade, ele já falou que você é capaz. Então, a importância de você ler a Bíblia e entender quem você é em Cristo e para você não espiritualizar aquilo que é uma questão de atitude, né? Então, vai lá e faça, porque se ele já te deu a oportunidade é porque você já é muito capaz. É verdade, e isso me lembra a passagem de quando Naamã, né, o leproso, né, que é citado na Bíblia, ele era condecorado, né, lá do exército e tal, mas ele tinha essa arrogância, e tanto que o auxiliar do profeta, né, não foi nem o profeta que atendeu ele, falou assim, olha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e ele ficou assim, mas naquele rio sujo, tem que ir lá, mergulhar. E daí, um dos que andavam com o Naamã falou assim, não, mas vai, que custa tentar? E ele foi e foi curado. E se ele tivesse escutado essa arrogância, se ele tivesse falado não, né? Então, a chave, a cura da timidez é você aceitar os novos desafios. Então, finalizamos. Qual que são suas redes sociais, Samara? Minha rede social é o Instagram, Samara_Monteiro04. E, assim, a Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Ribeiro também, a gente está sempre lá. O meu é @AlineFuno_. O meu é @JinFuno, J-I-N, Funo é F-U-N-O. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tchau, pessoal! Tchau! Deus abençoe, tchau!